Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre a tomada de 3 pinos. Iniciando então aqui a nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui um sistema, uma representação de um sistema bem básico, onde eu tenho aqui um aparelho, aqui eu tenho um plug e aqui a tomada que vai atender esse aparelho. Essa determinação, de plug com 3 pinos, ela surge em conformidade com a NBR, que é uma norma brasileira, 14136, que diz o seguinte: eu preciso ter, para equipamentos do tipo classe 1, ou seja, equipamentos que têm isolamento classe 1, eu preciso ter então um sistema de aterramento, onde eu vou ter um plug com 3 pinos. E da onde surge então, como é que é feito então esse tipo de sistema? Por exemplo, como eu falei aqui, eu tenho o chassi do aparelho. Esse aparelho classe 1, a gente pode citar como exemplo aí geladeira, fogão, micro-ondas e alguns outros aparelhos. Então eu vou ter aqui, para esse tipo de aparelho, já vindo de fábrica, o plug com os 3 pinos. Por exemplo, aqui eu vou ter um terceiro pino, aqui no meio. E esse terceiro pino, ele é interligado através de um fio, aqui direto na carcaça aqui, no chassi do aparelho. Então aqui eu vou ter um sistema, a partir daqui, um sistema de proteção, onde se eu tiver, por exemplo, aqui uma falha, se eu tiver uma falha no circuito interno desse aparelho, ou seja, na isolação interna, se eu tiver uma falha e houver uma fuga de corrente, por exemplo, daqui para cá, vamos dizer aí que está tendo uma fuga de corrente, e essa carcaça então aqui, esse chassi todo desse aparelho, ele ficaria então energizado. Ou seja, se eu plugar então, se eu plugar esse equipamento, através desse plug nessa tomada, e houver então uma fuga de corrente, como eu mostrei aqui, todo esse chassi, ou seja, essa carcaça do aparelho, ela vai ficar energizada, e havendo então aqui um contato entre o usuário e o chassi desse equipamento, esse usuário ele vai ficar exposto então a um choque elétrico, ou seja, ele vai ficar exposto a um risco muito grande de receber uma descarga elétrica, e essa descarga pode ser fatal. Então por isso é que se determinou que para equipamentos, com isolamento do tipo classe 1, que se faça então e se utilize então esse tipo de plug com os 3 pinos. E a gente chama então, muita gente chama então essa tomada de 3 pinos. Na verdade, aqui eu tenho a tomada e aqui eu tenho plug. Aí surge uma outra dúvida: poxa, mas se a pessoa não tem, no equipamento, na instalação dela, um sistema de aterramento, se ela não tem essa tomada aterrada, ela pode quebrar esse terceiro pino? A resposta é o seguinte: não deve quebrar. Vamos imaginar aqui, por exemplo, se eu tiver aqui um sistema com essa instalação com o sistema correto, vindo aqui um aterramento lá da origem, vou botar aqui, vamos que seja aterrado essa tomada. Aqui vamos dizer que a gente tem aqui funcionando aqui os cabos, vamos dizer aqui o neutro, aqui eu tenho fase, e mesmo então tendo aqui alimentação, vamos dizer que seja aí nessa hipótese aqui um circuito monofásico, e eu não tenho esse aterramento, o correto é o seguinte: é eu fazer então a correção no meu sistema, na minha instalação, para que eu tenha então esse sistema de aterramento funcionando. Então aí cabe a solicitação aí de um profissional aí qualificado para que se faça então esse aterramento em todo o sistema da instalação, em toda a instalação, melhor dizendo, para que essa instalação então fique em conformidade com a norma NBR 5410. Então não é correto quebrar esse terceiro pino, porque na verdade esse terceiro pino, estando funcionando aqui todo o sistema corretamente, ele vai evitar aí
que o usuário do aparelho receba mais descarga elétrica se houver então uma falha na isolação do aparelho. Então tá aí a importância de se usar então o sistema de forma adequada. Lembrando o seguinte, que nós temos equipamento, nesse caso aqui, equipamento classe 1, que utiliza esse tipo de sistema. O equipamento classe 2, ele não há necessidade de se utilizar então o plug de 3 pinos, porque esse tipo de equipamento, classe 2, ele possui uma dupla isolação. Então isso é assunto aí para outro vídeo. Eu vou falar em outro vídeo a respeito dos tipos de equipamentos, no caso classe 0, classe 1, classe 2 e também classe 3. Mas para esse vídeo aqui, o nosso foco do nosso vídeo é para falar então, foi para falar, né? A gente falou então da necessidade e a real necessidade e a importância de se utilizar a tomada então com os 3 bornes e o plug de 3 pinos de forma correta. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça aí de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço.